Esse vídeo é um recado aos pais e professores que ficam muito aflitos quando seu aluno, aluna, filho ou filha só lê quadrinhos, e tão somente quadrinhos. Eu vou começar falando um pouco da minha experiência pessoal. Na minha infância e adolescência, entre os meus 6 e 16 anos, que pegou exatamente a década de 90, eu só lia quadrinhos. Obviamente eu tinha que ler coisas que não eram quadrinhos porque eu era obrigado pela escola. Li Édipo do Sófocles, não curti na época. Li o Cortiço do Aloysio Azevedo, esse eu já gostei. Mas o que eu gostava mesmo era quadrinhos. Eu não lia tanto quanto eu queria, porque minha família era modesta e minha mãe falou: olha, não vai dar para fazer assinatura DC e Marvel da editora Abril, escolhe uma. E eu fiz só a da DC porque eu gostava mais do Batman. Eu não entendia que aquilo que eu estava fazendo era ler. Né? Leitura de quadrinhos para mim não significava leitura. Eu não tive um professor ou professora que me dissesse que o que eu estava fazendo era ler. E eu não quero aqui vilanizar os professores ou professoras, porque a nossa classe é uma classe explorada, exausta, é uma classe que está sempre muito cansada e que se não olha para a atenção com o aluno é simplesmente porque não tem energia. Mas o fato é que eu era um aluno medíocre nas aulas de literatura. Teve uma vez que eu organizei a turma, uma turma que tinha uns 30 alunos, ficaram 3, e a gente fugiu e foi para o cinema assistir Golpe Fulminante do Jean-Claude Van Damme. Ironicamente, 10 anos depois, estava eu fazendo o quê? Doutorado em literatura. Eu fiz meu doutorado em literatura com a tese A Invenção dos Quadrinhos. Estou trazendo esse meu relato pessoal para dizer o seguinte: não tem problema nenhum você ler quadrinhos. Né? Uma criança, um adolescente ler quadrinhos, porque, primeiro, é leitura. É preciso dizer isso, que é óbvio, é ridículo dizer isso, mas é preciso constatar isso. Mas eu quero reforçar uma outra coisa. Não há problema algum em ler tão somente quadrinhos. É preciso superar esse tabu. Porque se a pessoa lê só romances, né, fica só lendo Machado de Assis, Kafka, Dostoiévski e Escambau, ninguém vê como problema. Mas por que é um problema ler só quadrinhos? Por que a gente ainda tem esse resquício de um pensamento entre alta e baixa cultura, que é a alta cultura? Então, se a pessoa fica só nos materiais da alta cultura, tá bom, mas se ele fica nos materiais de baixa cultura, bom, aquilo ali tem que ser pelo menos tem que servir ao menos de trampolim. Ou seja, tudo bem você ler quadrinhos, mas depois vamos ler os clássicos da literatura, vamos ver a literatura, viu? Porque isso sim que é importante. Não tem problema. Eu vou trazer alguns dados, tá? Cognitivamente, a leitura de quadrinhos é muito sofisticada, tá? Seja pela questão da leitura mesmo, onde qualquer leitor tem que articular de uma maneira intuitiva, rápida, uma leitura linear, como é a da literatura, com a tabular, como é a da pintura. Seja porque um leitor de quadrinhos, ele naturalmente fica transitando entre um registro simbólico, que é do escrito, com um registro icônico, que é da imagem, e ele faz isso ao natural. Mas eu também vou além e penso pelos conteúdos. Tem conteúdos de todos os tipos sobre quadrinhos. Né? Quadrinhos não se resume a super-herói, que é a ponta do iceberg, que hoje anda até meio que derretido. Não tem só quadrinho infantil, a gente tem essa sensação forte no Brasil com a Turma da Mônica, mas não é só isso. E quadrinho mesmo, quando a gente pensa mangá, para quem não está familiarizado, não é só mangá shonen, ou seja, não é só mangá de ação jovem, não existe só Dragon Ball, Naruto, One Piece. Ou seja, tem de tudo. Para todas as idades, para todos os públicos, tem absolutamente de tudo. Então não há problema algum em alguém ler tão somente quadrinhos. O problema começa se você desvaloriza a leitura dessa pessoa. Porque daí os efeitos possíveis para isso são os piores. Um é essa pessoa se fechar, como aconteceu comigo, de eu disse, bom, então ninguém aqui está dando bola porque eu leio, até porque eu sofri algum bullying na escola por causa disso. Então eu não falava para ninguém que eu li e eu repetia para todo mundo a frase, eu não gosto de ler. Então eu me fechei ali, me ensimesmei. Agora, outra alternativa é você ficar enchendo tanto o saco da pessoa de que não, ela tem que passar para a literatura e tal, que ela pega nojo da leitura como um todo, porque tu desvaloriza tanto o que ela está lendo que ela não se interessa por literatura e ao mesmo tempo pega nojo do que ela está lendo, pega desprezo pelo que ela está lendo. Né? Diz, bom, isso que eu estou lendo está dizendo que é ruim, mas eu também não gosto de literatura, então não vou ler mais nada. Deixem as pessoas ler quadrinhos, incentivem a ler quadrinhos. Né? Se você vê no seu aluno, no seu filho, na sua filha,
um interesse, um genuíno interesse, se ela pega revistas desde cedo para ler, deixe ler. Eu vejo muita gente conversando, pessoas que vêm falar comigo assim, dizendo, eu não sei se eu deixo meu filho, minha filha, blá, 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 ler tal coisa. Deixa ler, claro, não é qualquer material, óbvio. Mas tá curtindo ler quadrinhos? Deixa e continua lendo. E aí, eu tenho medo de que só fique lendo isso. Qual é o problema? O único problema aí é preconceito. Né? Tem um mundo a ser descoberto. Deixe que descubram esse mundo. Tá? Essa é a minha opinião. Obviamente vocês podem discordar, eu acrescentem o que vocês pensam a respeito, certo? Mas eu queria deixar essa palavra aqui. É isso, gente. Segue a gente aqui, segue lá no Instagram, @KNSSarjeta.